Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo de número 6 do livro de Deuteronômio. Eu já deixei aí abertinho tua Bíblia. Leremos também o capítulo 89 de Salmos, capítulo 34 de Isaías e capítulo 4 de Apocalipse. Tá passando rápido, hein? Iniciamos mais um mês, estamos aí no meio do ano, quase que literalmente no meio mesmo, né? 50% de toda a nossa leitura. E é muito bom ver o quanto que a gente já aprendeu, já absorveu de conhecimento. É bem verdade que, devido ser muitas informações e o tempo em que a gente gasta lendo e meditando sobre ser pouco comparado à quantidade de conteúdo, ainda assim a gente consegue tirar bastante proveito de tudo. É muito bom. A gente, nessa dinâmica de ler o capítulo do Novo Testamento, do Antigo, do Novo, depois o outro do Antigo e outro do Novo, faz com que a gente, no final das contas, acabe fixando um pouco mais das informações, aprendendo até mesmo a ter essa intimidade com a Bíblia e abrir os livros sem tanta demora. Então, para mim tem sido um tanto proveitoso, espero para vocês também. E sem mais delongas, vamos começar a leitura e, inicialmente, a oração. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo ao nosso Pai maravilhoso, a esse Deus sublime. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai eterno, muito obrigada, Deus é soberano. Bendizemos a Ti porque mais um mês o Senhor tem nos ajudado a concluir e estamos iniciando mais outro. Bendizemos pela a graça de termos mantido constância até aqui. Te louvamos, bendizemos ao Senhor porque estamos caminhando para o final da leitura do Novo Testamento. Ainda tem alguns dias aí pela frente para que concluamos a leitura do Antigo. E é muito precioso, Pai, vermos o quanto temos evoluído, o quanto temos aprendido, o quanto que o Senhor tem nos capacitado a obedecer e a colocar em prática desse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Deus nos dá sabedoria, continua nos dando do teu conhecimento e graça. Nos permite, ó Deus, fazermos isso com excelência, para que em tudo venhamos glorificar o teu santo nome e em todas as coisas tu venhas ser exaltado. É assim que nós choramos, Pai, e clamamos ao Senhor que fale conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 de Deuteronômio, que diz o seguinte: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos de seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão.
Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam uma boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou, e vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Capítulo 89 do livro de Salmos, que vai dizer o seguinte: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu dissestes: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos e é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagastes o monstro Raabe e o matastes com o teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os estabelecestes, o norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso. Forte é a tua mão, e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra no dia todo e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No seu favor é exaltado o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso rei. Outrora falastes em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer no meio do povo. Exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estava sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confiarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei
e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Tu, porém, o repudiastes e o rejeitastes, e te indignastes com o teu ungido. Quebrastes a aliança com o teu servo, profanastes a sua coroa, jogando-a no chão. Arrasastes todas as suas muralhas, reduzistes às ruínas as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam, ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltastes a mão direita dos seus adversários e destes alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não o sustentastes na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitastes por terra o seu trono. Abreviastes os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Capítulo 34 do livro de Isaías. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles e novilhos com os outros. A terra deles ficará embriagada de sangue e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, o fogo não se apagará, nem de noite nem de dia. E a sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar, a coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os arbustos se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par.
Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus.